Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse semestre estamos em sala única para os adultos, estudando a carta de Paulo aos Efésios, essa carta maravilhosa que tem 6 capítulos, mas é tão profunda e rica. Hoje o meu trabalho é estudar junto com vocês o capítulo 5, do versículo 3 até o 14. Inicialmente, o meu combinado com o professor Fred, presbítero da nossa igreja, que está me acompanhando nessa tarefa, foi de que eu cobriria todo o capítulo de número 5. Mas, quando eu estava estudando essa carta, vi que não ia dar conta, porque o trabalho seria tão extenso que a aula ficaria longa demais. Por isso eu decidi dividir esse capítulo e nós vamos hoje do versículo 3 até o versículo 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Efésios 5:3 diz o seguinte: Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se mencionem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse texto maravilhoso, tão rico, que fala do caminho da santidade para a vida do seu povo. E nós queremos andar justamente na luz. Por isso te pedimos ajuda de que teu Espírito Santo nos conduza, não somente na interpretação, mas na obediência a essa palavra. Nós oramos assim, sinceramente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse texto é um texto que fala justamente sobre como andar na luz, em coerência com aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. O versículo central e talvez que resume toda esse trecho da carta de Paulo aos Efésios é justamente o versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que significa andar como filhos da luz? É isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Como de costume, vamos versículo por versículo, vendo o que o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem. O versículo 3, ele dá a direção e o tom de todo o texto, dizendo o seguinte: Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se mencionem entre vós, como convém aos santos. Paulo, em outra carta, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Aqui Paulo vai justamente tratar do mesmo tema, do que convém aos santos. E essa expressão que ele usa no versículo 3 do capítulo 5 de Efésios, aquilo que convém aos santos, deve ser analisada justamente no mesmo critério daquilo que temos tratado como santos,
nessa carta de Paulo aos Efésios. A palavra santo significa separado, separado para Deus, separado do pecado, do mundo e do diabo para Deus. Essa é a obra de Cristo na nossa vida, de nos tornar santos como Ele é. E aí Paulo ele menciona aqui os pecados da impudicícia, a impureza e a cobiça, como sendo elementos de contaminação e de pecaminosidade que nós devemos nos afastar, lutar contra essas realidades na direção oposta da qual elas nos apontam. A palavra impudicícia está muito ligada à impureza sexual. Ele fala aqui de toda sorte de impureza e cobiça. Mas essa primeira palavra impudicícia faz justamente referência à impureza sexual. E Paulo aqui está mencionando isso, ele vai trabalhar a questão da impureza sexual novamente nos versículos seguintes, mas ele está justamente apontando para essa realidade de como a sensualidade muitas vezes pode nos afastar e nos cegar diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. É lógico que Deus fez o sexo e Ele estabeleceu isso para funcionar dentro do casamento, numa realidade em que o glorifica. Mas como todas as coisas boas que Deus criou, a sexualidade também caiu em desgraça na prática sexual. E a impudicícia aqui é mencionada justamente para falar sobre essa realidade sexual que pode nos afastar de Deus justamente quando ela nos domina a uma vida distante dos princípios de Deus na prática sexual. Curiosamente, ele coloca a cobiça aqui como um elemento que anda junto com essa realidade da impureza sexual, porque Jesus mesmo disse que o pecado, o adultério, ele começa com a cobiça do coração. E Paulo aqui está trabalhando elementos que aparecem muito no Sermão do Monte. Nós vamos retomar isso mais um pouco adiante. O versículo 4, curiosamente, Paulo ele foca nos pecados da língua. Veja você o que o texto diz. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Veja que o tema da conveniência que ele começa a trabalhar no versículo 3 sendo retomado. Antes, pelo contrário, com ações de graças. Aqui Paulo ele menciona 3 pecados que são conversação torpe, palavras vãs e chocarrices. E todos esses 3 pecados eles estão associados a um comportamento que usa as palavras, mesmo que para diversão, num contexto em que desagrada a Deus. A gente não precisa ser chato para ser santo. Não tem nada a ver santidade com uma pessoa mal-humorada ou introspectiva, séria demais. Esses estereótipos, eles não têm a ver com a santidade, o conceito de santidade da Bíblia. Uma das realidades da santidade é a alegria. Mas nós temos que reconhecer que nós vivemos num tempo que o entretenimento do humor, ele é usado com palavras que muitas vezes desagradam a Deus. Não somente o entretenimento midiático, aquele mais elaborado que a gente encontra na internet, sendo veiculado por humoristas, nos seus canais pessoais, nas suas redes sociais, mas também o entretenimento informal, aquela conversa que a gente muitas vezes tem com amigos e que, no afã de ser simpáticos, bem-humorados, às vezes há um impulso natural da nossa cultura de nos fazer brincar com a imoralidade. E aqui Paulo está falando, olha, isso não tem nada a ver com aquilo que convém aos santos. Na verdade, quando nós usamos de palavras torpes, xingamentos ou então de situações obscenas para fazer com que as outras pessoas riam da gente,
ou da situação que a gente está colocando, na verdade nós estamos usando uma situação pecaminosa para achar graça do pecado. E Paulo fala, não é por aí. Essa não é uma conduta que nós devemos buscar ou aprovar. E nesse sentido, nós precisamos vigiar como que o nosso humor e a nossa diversão é fundamentada. Aqui Paulo está colocando isso não como se fosse uma realidade do passado, mas é curioso que nós vemos o quanto a Bíblia é atual quando vemos essas palavras nos advertindo aqui, nós, 2000 anos depois do que essa carta foi escrita. Vamos continuar no versículo 5, quando diz o seguinte: sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse aqui é daqueles versículos que nós precisamos ter muito cuidado ao interpretá-lo. Porque quando ele extraído do seu contexto, da carta de maneira geral, ele pode sugerir que Deus ele rejeita as pessoas ou aceita as pessoas em salvação ou em condenação pura e simplesmente por causa do comportamento delas. Quando nós vemos ao longo de toda a primeira parte da carta que a salvação ela não está baseada em obras, mas na graça de Deus ofertada através da vida de Cristo Jesus e que nós temos acesso a essa salvação através da fé. Mas o versículo aqui está reprovando o fato justamente de que o pecado e a condenação do qual a obra de Cristo nos salvam, de fato, é repugnante diante da presença de Deus. Paulo aqui não está falando que pessoas que cometem imoralidade ou impureza ou idolatria, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Se isso fosse verdade, ninguém seria salvo. O que Paulo está falando é que na consumação dos séculos, no porvir, na consumação da vinda de Cristo, aquilo que estará no reino pleno de Jesus será uma realidade na qual a incontinência, a impureza, a avareza, a idolatria estarão fora dessa realidade, porque é justamente disso que Cristo veio nos livrar. Nesse sentido, Paulo não está aqui pregando uma salvação pela obediência, mas ele está apontando para um futuro no qual nós, aqueles que somos salvos pela graça, estaremos totalmente livres dessa realidade. Ora, se esse é o nosso destino, é justamente para isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que buscar em Deus santidade e uma vida em coerência, aquilo que convém aos santos. Novamente aqui, quero deixar essa ênfase porque há uma deficiência na igreja evangélica brasileira da pregação do evangelho associada à graça de Deus que nos salva do pecado. Nós vemos com muita abundância na mídia, de maneira geral, uma pregação moralista com relação à conduta e ao acesso à salvação, como se a pureza, a obediência, o andar em santidade pudesse produzir salvação. Mas não é isso que Paulo pregou até aqui nessa carta, e não é agora que ele vai pregar alguma coisa diferente. Ele está dizendo justamente que a idolatria, a avareza, a impureza sexual, todas essas realidades ofendem a Deus. E é justamente por causa disso que Cristo veio nos chamar a uma novidade de vida, a uma conduta diferente que é fruto
da graça de Deus na nossa vida. Paulo não está aqui pregando o esforço pessoal para a salvação. Isso vai ficar claro um pouco mais na frente, mas vamos chamar a sua atenção aqui para uma coisa muito interessante que a Warren Wiersbe comenta aqui. O fato de que Paulo ele associa a avareza à idolatria. Geralmente nós associamos a avareza àquela realidade da cobiça, por exemplo, 10º mandamento, que reprova um comportamento cobiçoso das coisas dos outros e a indisposição de dividir aquilo que é seu com o próximo. Mas a avareza é colocada aqui por Paulo como um pecado do primeiro mandamento, o não terás outros deuses diante de mim, associado ao primeiro mandamento do Decálogo. Por que isso? Porque a avareza é colocar os bens materiais como se fosse o nosso Deus. E é justamente isso que Paulo está reprovando aqui, junto com os outros pecados que ele menciona. Nesse sentido, a avareza é um pecado contra a divindade e a centralidade de Deus no nosso coração. Faz muito sentido olharmos para o Sermão da Montanha novamente, quando Jesus Cristo fala que não dá para servir ou agradar a dois senhores. Não dá para servir ao dinheiro, às riquezas e a mamon e a Deus ao mesmo tempo, porque eles são rivais entre si. E aqui nós temos mais uma menção ao fato de que nós somos herança no reino de Cristo e de Deus. Nós pertencemos a outro reino, não ao reino das riquezas e prazeres desse mundo. E aí entramos, portanto, no versículo 6, que traz para nós um alerta daqueles dias que continua valendo para hoje. Paulo fala o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo aqui está fazendo um alerta sobre palavras vãs que eram pregadas dentro da igreja, falando e ensinando aos discípulos de Jesus Cristo que uma vida na prática do pecado não causa consequência nenhuma em relação ao nosso relacionamento com Deus. Ora, se Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar do pecado, como uma vida na prática do pecado pode ser inofensiva à nossa comunhão com Ele? Muitas são as pregações e ensinamentos doutrinários equivocados que falam sobre isso. Um deles é aquele que Dietrich Bonhoeffer aponta no seu livro O Discipulado, que ele nomeia o conceito de graça barata. O que é a graça barata? Graça barata, para Dietrich Bonhoeffer, é aquela pregação da graça que faz com que Deus seja apontado como um Deus que simplesmente não se importa com o pecado, porque Ele é um Deus gracioso. Essa graça barata faz com que nós nos relacionemos com o pecado como se ele fosse algo trivial, como se ele não fosse ofensivo a Deus, como se a prática do pecado não nos afastasse de Deus, porque afinal de contas, Deus é um Deus de graça. Então, se Ele é um Deus de graça, Ele não vai se importar em derramar sobre nós a ira dele, o castigo dele, ou se afastar de nós. Afinal de contas, Jesus já levou sobre si toda a ira de Deus a nosso respeito. Essa é uma pregação equivocada do que significa ser discípulo de Jesus e daquilo que ele fez na cruz por nós. Veja que o versículo 6 diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas, que coisas? Aquilo que ele mencionou nos versículos anteriores.
a incontinência, a impureza, a avareza, a idolatria, ou então nos versículos anteriores, como vimos no versículo 4, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices. Todas essas coisas, elas são ofensivas a Deus, e Deus manifesta sua ira sobre os filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? Aqui Paulo está fazendo uma menção àqueles que não foram alcançados pela obra salvadora de Cristo Jesus e que receberão em si a ira de Deus na condenação eterna. Ora, se Deus trata com tanta seriedade o pecado, por que o seu povo, os santos, aqueles que foram separados do mundo, do diabo, da prática do pecado para Deus, deveriam se relacionar com o pecado de maneira diferente? Paulo aqui está fazendo um alerta, mostrando para nós que a graça salvadora de Deus não anula o fato de nós termos que buscar andar em santidade. E ele usa uma figura para mostrar o que significa andar em santidade no versículo seguinte. O versículo 7 diz o seguinte: portanto, não sejais participantes com eles. Quem eles? Quem são eles? São os filhos da desobediência, que ele mencionou no versículo anterior. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz. Bom, essa é a figura que Paulo usa aqui no centro do ensinamento dessa passagem que nós estamos estudando. Nós devemos andar como filhos da luz. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala sobre nós andarmos na luz e refletirmos a luz do Pai para que as pessoas nos vejam e glorifiquem a Deus pela obra dele na nossa vida. Inclusive, Jesus fala que não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem colocar uma lâmpada embaixo de um anteparo, de um cesto, porque ela deve ficar alta para iluminar todo o ambiente. Aqui essa mesma imagem é usada pelo apóstolo Paulo para falar que nós somos filhos da luz e devemos andar em coerência com essa realidade. Warren Wiersbe nos chama a atenção para o fato de Paulo usar o verbo ser e não o verbo estar aqui para fazer uma referência à obra de Cristo nas nossas vidas. Vou ler novamente para você prestar atenção. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz. O apóstolo Paulo poderia ter usado a seguinte expressão: ora, anteriormente vocês estavam nas trevas, mas agora vocês estão na luz. Não, ele não falou isso. Ele falou que nós éramos as próprias trevas e Deus, pela sua obra, manifestou em nós a sua luz e nós agora somos luz. Paulo está fazendo referência justamente àquela mudança de natureza que a obra do Espírito Santo opera no coração daquele que é alcançado pela graça de Deus. Não é somente uma mudança de ambiente ou uma mudança externa de comportamento. É uma mudança de natureza, onde o coração é transformado e as afeições, como dizia Martyn Lloyd-Jones, são restabelecidas em seus parâmetros de amor, a santidade, a beleza, a bondade, a verdade de Deus. Ora, é justamente isso que Paulo trabalha no versículo seguinte. Ele diz, no versículo 9, o que consiste andar como filhos na luz. Ele diz o seguinte: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Veja que interessante que Paulo ele estabelece os frutos da luz como uma situação que tem impacto moral no coração e na vida do discípulo de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui pregando o moralismo,
Porque o moralismo é aquela falsa doutrina que associa a salvação a uma prática de vida de obediência moral. Não, o que nós estamos dizendo aqui e o que Paulo está ensinando em Efésios é que um dos aspectos das consequências da salvação na vida do discípulo de Jesus é uma conduta moral diferenciada. Isso está em perfeita harmonia com aquilo que nós lemos no capítulo 2, quando Paulo diz no versículo 8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas no versículo 10 ele diz: porque Deus preparou para nós de antemão boas obras para que nós andássemos nelas. Ora, Paulo está dizendo aqui que andar na luz é andar nessas boas obras. E andar nessas boas obras não é simplesmente ser disciplinado religiosamente, assistindo aos cultos, sendo uma pessoa que cuida financeiramente de contribuir com seus dízimos, ou que é assíduo a práticas como jejum e oração. Paulo aqui faz questão de mencionar que andar na luz é uma conduta moral que nos leva à prática da bondade, à busca pela justiça e a uma conduta que nos leva à verdade. Nossas escolhas, nossas preferências, aquilo que almejamos e buscamos na sociedade, deve justamente apontar para a bondade, para a justiça e para a verdade. Essa realidade extrapola o foro íntimo ou uma espiritualidade que simplesmente busca agradar a Deus de forma contida e secreta no particular. Ela envolve as relações entre as pessoas, a nossa maneira de conversar, de falar, de buscar prazer, de viver em sociedade. E é justamente por isso que Paulo está falando aqui: andem na luz. O texto continua falando que o objetivo desse andar na luz não é um prazer pessoal, íntimo, embora isso seja também resultado de andar com Jesus Cristo. Mas o versículo 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. O objetivo do discípulo de Jesus Cristo é agradar a Deus, é viver por prazer dele em nós. E isso envolve provar, experimentar aquilo que Deus aprova. Aqui me lembro do salmista que diz: provai e vede que o Senhor é bom. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui nessa passagem. O texto continua dizendo no versículo 11, e nós caminhamos assim para a parte final do nosso estudo: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Aqui Paulo está dizendo de uma possibilidade de nós pecarmos não em agir pecaminosamente para desagradar a Deus, mas ele está falando de um pecado que é fruto de uma passividade diante do erro alheio. É de uma cumplicidade de não reprovar o pecado na conduta do outro e se tornar participante daquilo que ele faz, ou simplesmente não reprimir o pecado na conduta do outro, tornando-nos assim desagradáveis a Deus e infrutíferos nas nossas obras, fazendo com que as trevas se manifestem no lugar onde nós estamos. Essas palavras são muito veementes de Paulo aqui, e ele está falando aí no finalzinho do versículo 11. O que nós devemos fazer com as obras das trevas? Nós devemos publicamente reprová-las. Nós vivemos numa sociedade que trata com muitas reservas
a reprovação do mal. O louvor daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, é sempre mais palatável, mais agradável, te torna mais amigável em um ambiente em que há divergências. Mas reprovar o mal é tão importante quanto louvar o bem. E aqui Paulo está colocando isso. Ele está falando que quando nós não reprovamos o mal, nós nos tornamos cúmplices da maldade. Isso também é pecado. Versículo 12 diz o seguinte: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Quem são o eles do versículo 12? Paulo está fazendo uma referência aqui justamente o versículo de número 6. Ele diz no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está fazendo uma referência aos filhos da desobediência novamente. E ele diz, porque o que eles fazem, estou lendo novamente o versículo 12, em oculto o só referir é vergonha. A expressão oculto aqui faz um jogo de palavras com aquilo que Paulo está se referindo às trevas e à luz. As trevas é aquilo que é feito em oculto e a luz é aquilo que nós somos chamados a viver e a manifestar. Prova disso está no versículo 13, que diz o seguinte: mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas. Percebe aí o jogo entre luz e trevas? E Paulo está estabelecendo aqui um bom critério para nós julgarmos questões morais no nosso coração. Nem todas as coisas a Bíblia estabelece deliberadamente como um ato pecaminoso. Mas quando nós estivermos em dúvida se algo é aprovado ou não por Deus, se algo é ou não é pecado, um bom critério para a gente tirar essa dúvida é saber se nós faríamos aquilo sem tristeza, vergonha ou constrangimento diante de qualquer pessoa e diante da consciência plena de que Deus está nos vendo e diante de nós. Quer ver uma realidade? Para pensar nos pecados da língua, como Paulo fala no versículo 4. Muitas vezes nós nos dispomos a criticar e a atacar pessoas na sua ausência com uma facilidade tremenda, coisa que não faríamos se estivéssemos presentes diante dessa pessoa. Ora, se não temos coragem de, com sinceridade, tratar dos temas, mesmo que seja uma reprovação do comportamento alheio, diante daquela pessoa, diante da luz da presença daquela pessoa, quando nós o fazemos nas trevas, na ausência daquela pessoa, às escondidas do conhecimento dela, nós estamos pecando. Percebe o critério aqui? O critério é, se você não tem coragem de fazer isso diante da luz, então é pecado. Se você não tem coragem de fazer isso publicamente diante das pessoas, quanto mais isso é ofensivo diante de quem realmente é santo, diante de Deus. Esse é um dos critérios para nós identificarmos o que é e o que não é pecado na nossa vida. O texto continua e diz o seguinte: porque tudo o que se manifesta é luz. E aí o versículo 14 é um apelo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo aqui está fazendo um apelo àqueles que estão dormentes na fé, que é um dos resultados da prática do pecado na vida daquele que já foi alcançado pela graça de Deus. Existem muitas pessoas que estão adormecidas, amortecidas na sua fé,
pela prática do pecado, seja da imoralidade sexual, seja da conduta perversa na maneira de falar, seja na promoção da injustiça, como é dito aqui. E Paulo está falando, desperta, acorda, levanta. E ele está fazendo uma referência a 2 textos aqui que são maravilhosos. Eu gostaria de encerrar a nossa aula lendo cada uma dessas 2 passagens. A primeira delas está em Isaías, capítulo de número 60, que é também um apelo do profeta aos seus ouvintes lá no Antigo Testamento. Isaías 60, o versículo 1, é um apelo muito parecido que diz o seguinte: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Que glória é essa? A glória da luz de Deus que é manifesta no rosto de cada um de nós, quando a graça de Cristo nos alcança. Por isso, um dos pedidos que nós devemos fazer é: Senhor, manifesta a luz do Senhor na nossa vida. Acorda o meu coração desse sono. Desperta a minha alma para andar na luz de Cristo. E o outro texto é Romanos. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele faz quase que um texto paralelo a esse que nós estudamos aqui. E em Romanos capítulo 13, os versículos 11 a 13 dizem o seguinte: E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Que Deus nos abençoe a andar justamente nessa luz que Paulo está nos admoestando a andar aqui. Eu quero aplicar essa palavra a você em 3 direções muito claras. A primeira delas é como você se diverte. A sua diversão, o seu bom humor, depende de coisas que desagradam a Deus ou que são vergonhosas, por exemplo, para serem mencionadas no culto público. Então você precisa mudar isso. Não é assim que Deus quer que você se alegre, que se divirta. Não é assim que você deve divertir outras pessoas. Há uma alegria santa e profunda na comunhão com Deus e nós devemos buscar isso na nossa caminhada. A segunda realidade é justamente sobre a pregação do Evangelho. Nós não devemos compartilhar o Evangelho como se ele fosse uma pregação moralista. Isso é enganoso. Paulo não faz isso nas suas cartas. E nós, ao mesmo tempo que devemos reprovar o pecado, não devemos apontar uma salvação no moralismo. Isso é idolatria. A salvação vem pela graça, mas essa mesma graça nos chama a uma vida de santidade. Então, deve haver um equilíbrio aí na nossa conversa, na nossa maneira de compartilhar o Evangelho, que não menospreza a seriedade do pecado, mas também não estabelece na conduta moral um caminho para a salvação, porque só a graça de Deus pode nos alcançar. Por último, eu queria fazer um apelo justamente a você que já andou e já sabe o que significa andar na luz, na bondade, na verdade e na justiça. Se você é um discípulo de Jesus que anda na prática de pecados que o Espírito Santo e a palavra já denunciou a você que você deve abandonar, você está amortecendo a fé e andando sonolento e
como que embriagado pelo pecado. Cuidado com isso. Isso pode ser sinal não somente de fraqueza espiritual, mas até mesmo de que você nunca encontrou a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Por isso, vigie e ore, porque viver na prática do pecado é sinal de que algo muito errado no seu coração, na sua dinâmica espiritual, na sua comunhão com Deus, está aí e precisa ser tratado. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama a uma novidade de vida, que é ser luz, é andar na luz. E nós te louvamos porque isso só é possível através da graça de Jesus Cristo na nossa vida. Nós te pedimos que a alegria do Seu Espírito Santo esteja em nós e que nós possamos nos divertir de uma maneira saudável. Abençoa, Senhor, nossa maneira de lidar com o entretenimento, com a diversão, para que isso, ó Deus, não ofenda o Senhor na maneira como nós decidimos alegrar a nós e as outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na luz e a combater a prática do pecado, não somente em nós, mas reprovar o erro, ó Deus, publicamente, para que não sejamos cúmplices do pecado alheio. Te pedimos isso, Senhor, em nome e na autoridade de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Na próxima semana continuaremos a estudar a carta de Paulo, agora no capítulo 5, a partir do versículo 15.